Olá, comunidade. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que me contaram há alguns dias. A reunião com os amigos se estendeu bastante, e eu, minha parceira e outro amigo decidimos pedir um aplicativo para voltarmos para casa com tranquilidade. O motorista foi muito gentil conosco e a conversa acabou fluindo. Aproveitamos para perguntar o que o havia trazido ao nosso país, já que ele tinha um sotaque peculiar. Ele nos contou que era de Moçambique e que veio em busca de uma vida melhor. Para começar um empreendimento e cobrir seus gastos, decidiu trabalhar como motorista durante a noite por algumas horas. A conversa continuou e, claro, perguntamos se ele já havia passado por alguma situação estranha durante suas corridas. O que ele nos contou foi, sem dúvida, uma das histórias mais impactantes que já me relataram. A seguir é o que ele nos contou. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível a certas coisas. Desde criança sinto presenças, e em algumas ocasiões já cheguei a ver pessoas que não estão mais aqui. Não sei se consigo explicar direito. Há alguns meses me chamaram para uma corrida como essa, por volta da 1 da manhã, em um bairro ainda em construção. Muitas daquelas ruas ainda são de terra, então é preciso ter bastante cuidado para não danificar o carro. Deixei o passageiro e, na volta, fui dirigindo com muita cautela, não só por causa do chão esburacado, mas também porque estava tudo muito escuro e deserto. De repente senti aquela sensação no corpo. Nunca sei como explicá-la, mas é extremamente desconfortável. Senti uma presença, daquelas ruins. Não quis prestar muita atenção, mas inevitavelmente virei o rosto para a direita e a uns 3 metros de distância estava uma mulher com uma espécie de capa preta que arrastava no chão. Estava muito suja, completamente rente aos pés. Ela estava quase de costas, meio virada de lado. Tentei acelerar, mas o carro simplesmente parou de andar. O motor estava ligado, mas ele não seguia meus comandos. A mulher começou a se virar lentamente, e embora eu estivesse paralisado de medo, não conseguia desviar o olhar. Notei que ela segurava uma vela acesa em uma das mãos. Não consigo explicar o terror que senti só de imaginar o rosto dela. Eu simplesmente não queria ver, mas vi que ela tinha o cabelo muito longo, e quando se virou mais na minha direção, percebi que na outra mão ela segurava um osso. Era um osso muito comprido. No instante em que vi aquilo, o carro reagiu, e eu saí de lá o mais rápido que pude. Só agradeço por nunca ter visto o rosto dela. Se tivesse visto, acho que eu teria enlouquecido. Primeiramente, me chamo Nádia, e o que vou contar aconteceu há quase 15 anos. Na época, eu estava casada com o Cláudio há uns 9 anos e morávamos em um povoado que não era tão pequeno, mas também não tão grande. Tínhamos uma casa própria, com um quintal nos fundos e uma cerca de arame que o próprio Cláudio construiu. Minha filha já tinha 8 anos e o menino apenas 5. Naquele tempo, minha vida girava em torno deles. Eu acordava cedo, varria a frente da casa, preparava o café da manhã e depois começava com o resto. Essa era a minha rotina e foi assim que fui criada. Venho do mato e desde menina me ensinaram que a mulher é o pilar da família, que embora o homem seja o que sai para ganhar o dinheiro, é a mulher quem sustenta o lar. E também sempre me disseram que a mulher tem que aguentar, que se houver um problema ele se resolve, que casamento é para sempre, não algo para largar só porque alguma coisa deu errado. Foi isso que me ensinaram e assim vivi por muitos anos. Cláudio não era um homem ruim, pelo menos não no começo. Não como o Vicente, meu sogro. Ele sempre foi uma pedra no sapato. Desde o primeiro dia senti aquela energia pesada que ele carregava. Era um homem sério, quase nunca sorria, e quando sorria era com desprezo ou deboche.
Falava pouco comigo, mas quando falava era para criticar minha forma de criar os filhos, dizer que eu tinha demorado com a comida ou que o Cláudio precisava descansar mais. Eu tentava não dar importância, mas aos poucos fui percebendo algo que não quis aceitar no início. Quem mandava na minha casa não era o Cláudio, era ele. Tudo o que fazíamos, tudo o que decidíamos, antes passava pela opinião do pai dele. E ele se metia em tudo. Dizia ao Cláudio como devíamos organizar a casa, o que devíamos comprar, como ele tinha que repreender os filhos e até como deveria me tratar. Segundo ele, se um homem não soubesse mandar na esposa, a família se perderia. Eu ficava calada porque foi assim que me criaram, porque achava que era o certo, mas com o tempo isso foi se tornando mais evidente. A esposa dele, mãe do Cláudio, faleceu quando eu tinha uns 2 anos de casada. Dizem que foi ataque cardíaco, mas para mim não foi coincidência. Eu via como aquele homem a tratava, como falava com ela. Nunca havia um gesto de carinho, nunca uma palavra doce, sempre ordens e críticas. E quando ela morreu, não me perguntem por quê, mas senti que não foi só a doença. Sinto que aquele homem a foi apagando aos poucos, como se só com o jeito de tratar tivesse secado ela por dentro. Depois, quando ficou sozinho, parecia que tudo aquilo que antes descontava na esposa, agora descarregava no Cláudio. Mas como o filho não dizia nada, como ficava calado, ele começou a se meter mais comigo. Bastava o tom de voz, o olhar, os comentários. Dizia que eu devia agradecer por o Cláudio ter me escolhido, que muitas mulheres ficavam sozinhas por não obedecer, que uma mãe de verdade sabia quando calar e quando agir. E o Cláudio começou a mudar. No início eram coisas pequenas como um olhar mais duro e uma bronca que antes não dava. Depois ficou pior. Se tornou mais frio, mais seco. Falava comigo como se eu atrapalhasse, como se tudo que eu fizesse estivesse errado. E eu permitia porque achava que era meu dever, porque acreditava que precisava aguentar pelos meus filhos, pela minha casa, por aquela imagem que me colocaram na cabeça desde menina. Os anos passaram e aquele ambiente pesado virou parte da minha vida. Havia dias bons, claro, como em toda casa, mas a sombra do Vicente sempre pairava. Ele vinha quase toda semana porque tinha uma propriedade imensa ali perto. Às vezes almoçava com a gente, outras vezes só passava para ver o que estávamos fazendo. E eu sentia como se fosse um vigilante, não um que quisesse o nosso bem, mas alguém que estava ali esperando o mínimo erro para dizer que estava certo. As coisas pioraram quando Vicente veio morar com a gente. Tudo começou por causa de um acidente. Uma tarde ele saiu de cavalo como sempre fazia. Gostava de andar sozinho pelos caminhos perto do rio, mas nesse dia o cavalo se assustou com algo e o derrubou perto da água. Ele bateu forte a perna e a fraturou. Foi operado no hospital e meu marido me avisou que o pai ficaria conosco algumas semanas enquanto se recuperava. Eu não disse nada naquele momento, mas por dentro senti um vazio no estômago. Sabia que não seria fácil, sabia que não ia ser algo temporário, como Cláudio dizia. Felizmente, nos fundos do terreno tínhamos um quartinho que usávamos para guardar carne em lata e outros alimentos. Era um cômodo separado da casa principal e, embora não tivesse banheiro dentro, ficava perto do nosso. A primeira coisa que fiz quando soube foi limpar esse quarto. Tirei tudo o que não prestava. Eu não queria meu sogro dormindo dentro de casa. Não queria aquela energia ruim ali dentro. Cláudio me disse que seriam só umas semanas, que o pai dele ficaria tranquilo e que eu não me preocupasse. Mas não foi assim. Desde o primeiro dia começou a dar ordens. Dizia como eu devia limpar, cozinhar e a que horas a comida devia estar pronta. Se estendia a roupa tarde, ele reclamava. Se varria e uma folha ficasse no quintal, ele notava. E não falava só uma vez, e sim repetia com aquele tom de ordem, como se eu fosse a empregada dele. E o Cláudio, em vez de impor limites, só ouvia.
Às vezes até me repreendia, como se a culpa fosse minha. O pior é que Vicente não se limitava a mim e também criticava os meus filhos. Dizia que eram mimados, que não sabiam respeitar, que falavam demais. Mas meus filhos eram crianças normais. Brincavam, riam, às vezes corriam pela casa, mas nunca faziam mal a ninguém. Tínhamos um cachorrinho chamado Bob Esponja, um vira-lata que pegamos na rua. Ele também odiava o cachorro. Dizia que animal dentro de casa era nojento, que se o visse por perto jogaria água. Eu já não me sentia dona da minha casa e estava o tempo todo alerta, pensando no que poderia incomodar o velho. Se errasse no sal, se demorasse lavando louça, se deixasse uma roupa fora do lugar, já imaginava ele reclamando. Quando eu dizia ao Cláudio que não aguentava mais, ele só dizia que eu exagerava, que o pai sempre esteve ali por nós. E era verdade que às vezes ele emprestava dinheiro quando precisávamos. Mas não eram favores, pareciam correntes, lembranças de que tudo o que tínhamos era graças a ele, e por isso devíamos aguentar. Sonhava com o dia em que diriam que ele já podia voltar para casa. Pensava que se ficasse calada, se aguentasse só mais um pouco, tudo voltaria ao normal. Mas enquanto isso, minha casa parecia uma prisão. Uma onde eu era a única trancada. Com o passar dos dias, comecei a notar algo que me deixava mais inquieta do que suas palavras. Algo que não podia afirmar com certeza, mas que eu sentia. Meu sogro me olhava demais. Não sei como explicar. Era algo que me fazia sentir desconfortável. Percebia quando eu varria o quintal, quando me abaixava para pegar roupa seca do varal, ou quando estava na cozinha preparando a comida. Ele não falava, não fazia barulho, mas estava ali, parado atrás ou ao lado, me observando com aqueles olhos duros que nunca me agradaram. No começo pensei que talvez eu estivesse sensível demais por tudo que já estava passando, mas não era isso. Era algo que se repetia, algo que eu não provocava, mas que acontecia sempre. Eu não gostava de me sentir assim dentro da minha própria casa, como se tivesse que me cobrir, me esconder, e como se não pudesse me mover livremente. Aquela era a minha casa, o lugar onde eu deveria me sentir segura. Mas com ele ali isso não era possível. Comentei isso com o Cláudio em várias ocasiões. Nunca disse exatamente o que sentia, só comentava que não gostava de ficar sozinha com o pai dele. Que ele era muito estranho e que me deixava assustada. Mas Cláudio achava que eu estava exagerando. Dizia que o pai já estava velho, que não era para tanto e que eu precisava ter paciência porque ele estava em recuperação. Era como se o meu incômodo não importasse de nada. Um dia as crianças saíram cedo para a escola e o Cláudio foi trabalhar. Fiquei sozinha em casa com Vicente. Eu estava na cozinha batendo os ovos para o almoço quando ouvi ele entrar no corredor. Ouvi ele abrir a despensa e remexer nas coisas. Me aproximei e perguntei o que estava procurando. Ele disse que estava procurando o café. O pote estava no lugar de sempre, no fundo, mas ele se enfiou mais como se quisesse passar por trás de mim. Senti o corpo dele muito perto do meu. Fiquei tão revoltada que disse ali mesmo que ele me respeitasse, que não chegasse tão perto assim e que não ficasse com esse tipo de atitude dentro da minha casa. Não gritei, mas falei firme, com todo o medo que eu sentia, mas também com toda a raiva acumulada. Ele ficou me olhando como se eu fosse a errada. Se indignou e levantou a voz. Disse como eu tinha coragem de acusá-lo de algo assim, que ele não estava fazendo nada de errado, que eu estava interpretando tudo errado. Falou com um tom tão irritado que me fez tremer. Disse que era incapaz de me desrespeitar, que eu estava inventando coisas. Mas eu sabia e sentia que não era assim. Desde aquele dia tentei de todas as formas não ficar sozinha com ele, então ia com as crianças até a escola sempre que podia. Às vezes inventava tarefas só para sair de casa. Mas isso também não era solução e era o que mais me doía.
Saber que eu era quem tinha que fugir, se esconder, aguentar enquanto ele seguia como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro algo começou a mudar em mim, porque não era justo e não estava certo. E mesmo que naquele momento eu ainda não fizesse nada a respeito, já não conseguia fingir que não estava acontecendo. Já não conseguia ignorar aquela sensação que apertava meu peito toda vez que o ouvia entrar no quintal. Com o tempo, comecei a notar que meus filhos também estavam mudando. Não era algo muito evidente no começo, mas como mãe a gente sente. Quando eu chamava a atenção deles por alguma coisa, já não reagiam da mesma forma. Me enfrentavam, me respondiam, faziam birras que antes não faziam. Mas o mais estranho era que isso só acontecia comigo. Com o Cláudio eles não ficavam assim. Com o pai eram obedientes, até calmos. Mas comigo ficavam mais teimosos e desafiadores. E isso partia meu coração porque eu sabia que eles não eram crianças malcriadas. Um dia depois que minha filha se comportou especialmente mal comigo por causa de uma coisa boba, me aproximei dela já mais calma e perguntei o que estava acontecendo. Disse que eu não era inimiga dela, que não entendia por que me tratava assim se tudo o que eu queria era o melhor para eles. E o que ela me disse me deixou pensando. Respondeu que o avô dizia que eu não podia repreendê-los, que eu não tinha esse direito, que eu não era ninguém para dizer o que eles deviam fazer. Foi aí que senti que tudo estava desmoronando. Eu podia suportar os olhares dele, podia me fazer de forte quando ele falava comigo com desprezo, mas se meter com meus filhos, colocando ideias tortas na cabeças deles, isso já era demais. Naquele mesmo dia eu o confrontei. Estávamos no quintal colhendo acerola e o Cláudio também estava lá. Não aguentei mais e disse que estava farta, que ele cuidasse da vida dele e parasse de arruinar a minha. Mandei que ele voltasse para a casa dele e parasse de encher o saco. Ele me olhou como se não entendesse nada, como se eu fosse louca. Quase chorando, perguntou como eu podia falar com ele daquele jeito, que ele estava sozinho, que a esposa dele já não estava mais e que tudo o que queria era estar perto dos netos. Disse que me amava muito, que sempre me amou e que não entendia por que eu era tão cruel com ele. Falou que se tinha feito algo de errado, que eu o perdoasse, mas que tudo o que ele fazia era por carinho. Falou com uma voz tão calma, tão magoada, que por um momento me senti confusa. Era como se ele tivesse mudado de rosto diante de mim, como se aquele mesmo homem que me vigiava, que falava comigo com desprezo, agora fosse um pobre coitado ferido pelas minhas palavras. Mas essa era a forma dele manipular tudo, porque quando olhei para o Cláudio, ele já estava do lado dele. Naquela mesma noite, discutimos. Cláudio me disse que eu sempre tratei mal o pai dele, que ele nunca desrespeitou minha família, que até quando meu pai vinha nos visitar, ele o tratava com dignidade. Me acusou de estar sempre reclamando, que já estava cansado de eu não conseguir conviver com o pai dele sem criar escândalo, e que se eu não sabia respeitar os dele, como é que queria que nosso casamento funcionasse? Eu não soube o que responder. Me sentia entre a raiva, a vergonha e a confusão. E ele seguia ali, andando pela minha casa, conversando com meus filhos, se metendo nas minhas coisas, como se fosse o dono de tudo. E eu me perguntava o que mais teria que acontecer para alguém acreditar em mim. Assim passaram os primeiros meses. Apesar da perna dele já estar melhor e ele conseguir se mover sozinho, o Sr. Vicente não saiu da casa. Eu via ele andando pelo quintal, saindo para resolver coisas do dia a dia. Já não havia razão médica para ele continuar conosco, mas Cláudio disse que não ia expulsar o pai. Disse isso sem me consultar, como se minha opinião não importasse. E embora por dentro isso me doesse, não quis discutir mais. Senti que estava sozinha nessa. Mas essa decisão me deixou com uma angústia que já não me deixava nem dormir. Porque não era só o fato dele estar ali, era o jeito dele estar, a presença dele, esse controle disfarçado de ajuda, esse veneno que ele soltava com palavras doces.
Eu já tinha tentado de tudo, o ignorava, me trancava no quarto, me limitava a fazer o necessário. Não respondia, não dava motivos, mas nada adiantava. Ele continuava metido na minha vida como se fizesse parte dela, e eu cada vez me sentia mais estrangeira dentro da minha própria casa. Uma tarde em que Cláudio tinha saído e as crianças estavam com uma prima, me tranquei no quarto com o celular. Comecei a conversar com minha irmã, a que mora numa cidade vizinha à nossa. Sempre fomos muito próximas e ela foi a única com quem me atrevi a falar sobre tudo isso. Contei o que eu sentia, o que estava acontecendo, como a situação me incomodava, como parecia que ninguém acreditava em mim. E foi ela quem me disse algo que me pegou de surpresa. Comentou porque eu não procurava um bruxo ou alguém que me desse algo para afastar o senhor da casa. Não para fazer mal, mas para que ele não quisesse mais ficar ali, para que fosse embora por conta própria. Fiquei em silêncio por alguns segundos, então disse que isso me dava medo, que não queria fazer bruxaria. Não queria carregar esse peso. Mas ela me respondeu que não era bruxaria ruim, que existiam coisas que serviam apenas para limpar as energias, para afastar o que não pertencia. Disse que há pessoas que carregam coisas ruins, energias que sujam tudo por onde passam, e que às vezes é preciso ajudá-las a ir embora porque sozinhas elas não vão. Me explicou que não era um ritual do mal, que era apenas uma forma de me proteger e de recuperar a minha casa. Essa ideia ficou na minha cabeça e passei dias inteiros pensando nisso. No começo dizia a mim mesma que não, que era loucura, que isso não combinava comigo. Mas depois pensava em tudo que eu estava vivendo, em como eu dormia com a porta trancada, em como sentia medo de ficar sozinha na cozinha, em como meus filhos já me olhavam de um jeito diferente. E me perguntava se realmente não valia a pena tentar, porque eu já não queria continuar assim. Não foi tão difícil encontrar um curandeiro. No começo eu não procurava diretamente um, só fazia perguntas soltas, como quem quer uma limpeza para se sentir melhor. Me justificava dizendo que sentia dor de cabeça ou que às vezes me sentia fraca. Comentava com algumas vizinhas quando íamos à venda ou quando parávamos para conversar na calçada. Algumas diziam que era estresse, outras mencionavam curandeiros de cidades vizinhas, gente que conheciam ou que suas primas já tinham visitado. Uma até me deu um número para ligar se eu não pudesse ir pessoalmente. Eu não queria deixar evidente, tinha medo que alguém fofocasse, por isso dizia apenas que era por saúde, que me sentia estranha, que queria apenas uma limpeza para a alma. E um dia em que minha mãe me pediu para acompanhá-la à cidade principal, aproveitei. Ela ia fazer uns pagamentos e também queria visitar uma prima que estava doente. Eu disse que tudo bem, que a acompanharia e que enquanto ela fazia as coisas dela, eu iria a uma loja buscar um tecido que me tinham encomendado para umas almofadas. Mas não fui a loja nenhuma. Aproveitei esse tempo para visitar o curandeiro. A casa ficava num bairro um pouco estranho, escondido atrás de algumas ruas de terra. Quando cheguei, vi que era uma construção de madeira, mas bem cuidada. Havia muitos vasos com plantas que eu não conhecia, e do lado de fora penduravam fitas com tiras e pedaços de pano vermelho. Quando bati à porta, saiu uma mulher jovem, talvez a filha dele, e me disse que ele estava no quintal, que eu podia entrar. O senhor me levou até uma parte onde tinha o altar dele, com santos, velas e umas garrafas com líquidos coloridos. Contei que me sentia carregada, que ultimamente tudo em casa parecia estranho e pesado, como se algo não estivesse no lugar. Ele me limpou com uns galhos e umas gotas com um cheiro muito forte, passou um ovo por todo o meu corpo e, no fim, quebrou o ovo em um copo com água. Ficou olhando aquele copo por um bom tempo e depois me disse que havia algo na minha casa que não estava nos trilhos. Comentou que sentia uma energia pesada e que vinha da parte da família do meu marido. Não me surpreendi. Era como se ele tivesse confirmado algo que eu já sabia, mas depois ele me disse algo que me deixou confusa.
Perguntou se na minha casa morava um homem idoso, alguém que não era meu marido, mas que estava presente todos os dias. Respondi que sim e que era meu querido sogro. Ele fez um gesto leve como se já soubesse e me disse que aquele homem não estava bem. Segundo ele, a mente dele havia se distorcido com os anos, que havia uma escuridão dentro dele que o estava consumindo. Explicou que aquele homem estava se tornando obcecado por mim. Não era carinho nem necessidade de companhia. O que ele sentia era outra coisa. Ele queria tornar a minha vida impossível. Se alimentava de me ver irritada, nervosa e fraca. Era como um jogo para ele. Engoli um negócio travado na garganta, mas me mantive em silêncio. E então o curandeiro me fez uma pergunta que me gelou o corpo. Perguntou se eu tinha uma filha pequena. Respondi que sim, que ela tinha 8 anos, e ele perguntou novamente se a menina andava estranha ultimamente. Disse que ela sempre foi reservada, gostava de pintar, fazer desenhos, e não era de contar muitas coisas, mas que não tinha notado nada fora do normal. O senhor abaixou o olhar por alguns segundos, depois me encarou e me disse algo que até hoje não consigo tirar da cabeça. Comentou que eu deveria cuidar muito bem da minha filha, pois meu sogro não parava de observá-la e se aproximava dela quando não havia ninguém por perto. Disse que ele ainda não havia feito nada, que tudo ainda estava bem, mas que havia uma linha que aquele homem estava pensando em cruzar e que eu não podia permitir. Me ordenou que agisse, que fizesse algo e que não deixasse passar. Não disse exatamente o quê. Não usou palavras diretas, mas eu entendi tudo. Saí daquela casa com as pernas tremendo. Lá fora o sol seguia o mesmo. As pessoas caminhavam tranquilas, os carros passavam como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo já não era igual. Nos dias que seguiram aquela visita, me dediquei por completo a observar meus filhos. Já não tinha dúvidas, mas precisava entender bem o que estava acontecendo. Não podia permitir que algo tão delicado continuasse escondido dentro das paredes da minha casa. Me concentrei principalmente na minha menina, já que ela sempre foi reservada, e muito na dela. Eu sempre achei que era seu jeito, mas agora eu não tinha mais certeza se seu silêncio era parte da personalidade ou se havia algo por trás. Passei a me aproximar dela com mais carinho, com mais atenção. Sentava e a ajudava a pintar, perguntava do que ela gostava, quais cores preferia, o que ela desenhava, e não a deixava sozinha por nada nesse mundo. Quando ia ao banheiro, eu ficava por perto. Se fosse se trocar, eu ficava do outro lado da porta. Não por desconfiança dela, mas porque não podia permitir que alguém mais se aproximasse sem que eu estivesse junto. Passaram-se alguns dias assim. E numa tarde, quando a vi sorrir enquanto desenhava uns bichinhos, aproveitei. Não planejei, saiu do coração, e perguntei com a voz suave se em algum momento alguém havia se aproximado dela quando estivesse sozinha, fosse no banheiro ou no quarto. Ela abaixou o olhar e parou de mexer no lápis. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, e então disse algo que me destruiu por dentro. Disse que o avô era muito carinhoso às vezes, que mexia muito no cabelo dela e falava que ela era muito bonita, mas que ela não gostava e que aquilo a fazia se sentir mal. Falou isso bem baixinho, como se tivesse vergonha ou medo. Disse também que às vezes ele a olhava demais, mesmo quando ela estava sozinha ou quieta fazendo algo, e que isso não a fazia se sentir bem. Abracei forte, como se quisesse envolvê-la inteira e protegê-la de tudo. Naquele momento uma fúria subiu, daquelas que nascem do medo e da impotência, porque como era possível que isso estivesse acontecendo dentro da minha própria casa? Aquele homem que não servia para nada além de envenenar o ambiente, agora também estava se metendo com o que eu tinha de mais sagrado. Depois minha filha me contou outra coisa. Ela disse que uma vez, enquanto estava no banheiro, alguém tentou abrir a porta. Era o avô. Ele dizia que precisava pegar papel, mas ela não abriu. Disse que ele insistia muito e não ia embora,
dizendo que só queria o papel, mas ela não acreditou e não abriu. Fiquei sem palavras, a escutei e senti minhas pernas falharem. Abracei ela de novo e disse que nunca mais estaria sozinha, que eu estava com ela, que ninguém mais iria, que ninguém mais ia se atrever a fazê-la se sentir daquele jeito. Naquela tarde entrei no banheiro e tranquei a porta. Sentei no vaso e chorei. Foi um choro mudo. Sentia meu corpo inteiro tremer, as lágrimas caíam sem parar e eu cerrava os dentes para não fazer barulho. Não queria que ninguém me ouvisse, nem meus filhos, nem aquele velho que ainda andava pelo quintal como se nada estivesse acontecendo. Naquele momento senti que não tinha saída, mas também senti uma força que não sei de onde veio. Eu sabia que não ia me calar, que aquele homem ia pagar, que ninguém mexe com meus filhos, ninguém toca no que é meu. Não me importava com o que Cláudio pensasse, não me importava se tivesse que fazer isso sozinha. Me sentia sozinha, sim, mas também sabia que sozinha eu ia tirar aquele homem da minha casa, mesmo que me custasse tudo. Voltei àquele senhor uma semana depois, mas dessa vez já não era a mesma mulher que chegou com medo. Dessa vez fui com raiva. Bati a porta com mais força do que devia. O senhor me olhou e não disse nada, pois dessa vez quem falou fui eu. Disse que não queria mais proteção, que agora o que eu queria era que tudo o que aquele homem carregava por dentro voltasse contra ele. Que todos os pensamentos sujos, aquele veneno no olhar, tudo aquilo se voltasse contra ele. Que não tivesse paz, que sentisse o mesmo que eu senti, que alguém o perseguisse, que não conseguisse dormir, que visse sombras nos cantos da casa e não tivesse descanso. E enquanto falava, me lembrei da minha filha, do rostinho dela quando me disse que o avô a fazia se sentir com medo. E então não consegui mais me conter. Pedi que ele sofresse, que se algum dia ele tivesse um pensamento obscuro sobre minha menina, algo dentro dele se quebrasse. Que doesse, que ficasse doente, que sentisse o mesmo medo que eu senti trancada no banheiro, chorando sozinha, escondida, tremendo como se a vida estivesse me escapando do corpo. Porque não era justo. Minhas mãos tremiam enquanto falava, e as lágrimas escorriam sem que eu pudesse conter. Eram lágrimas de raiva. O senhor me ouviu e deixou que eu falasse tudo, que colocasse tudo para fora. E quando terminei, ele se aproximou com calma. Disse que entendia o que eu estava sentindo, que era normal, que quando uma mãe sente que sua família está em perigo, é capaz de qualquer coisa. Ele me garantiu que podia me ajudar. Explicou que o que eu estava pedindo não era proteção, e sim castigo. O que ele faria seria magia negra, mas que eu não me preocupasse, pois apesar de ser uma energia forte, eu não carregaria ela. Deixou claro que eu estava agindo por justiça, não por maldade, e que enquanto minha fé estivesse firme, nada de ruim me aconteceria. Recomendou que eu confiasse no arcanjo Miguel, o protetor das famílias. Me deu algumas orações que eu deveria colocar debaixo dos colchões, outra para colocar na porta principal, e também me disse para ensinar aos meus filhos a oração do anjo da guarda. Era para que eles a dissessem toda noite antes de dormir e a repetissem se acordassem de madrugada. Isso seria o escudo deles. Me disse que tudo ficaria bem, que nada de ruim aconteceria com eles, que eu só precisava acreditar no bem. Pediu que eu me aproximasse da igreja e falasse com Deus se precisasse, mas que nunca esquecesse que eu estava defendendo o mais valioso, que eu não precisava sentir culpa, que havia homens que já não mereciam estar perto da luz. Saí de lá ainda com o choro entalado na garganta, mas o peito já não sentia o mesmo. Havia algo diferente em mim, como se eu finalmente tivesse tomado uma decisão, como se finalmente tivesse acreditado que não era fraca. Segui tudo ao pé da letra, não pulei nada. Coloquei as orações debaixo de cada colchão, na entrada da casa, rezei à noite com as crianças, como o curandeiro me pediu. Ensinei a eles a oração do anjo da guarda e dizia que se algum dia sentissem medo, repetissem ela em silêncio.
Fiz tudo sem contar a ninguém. Nem a minha mãe, nem a minha irmã, muito menos a Cláudio. Guardei só para mim, não por vergonha, mas porque queria ver se aquilo funcionava. E a verdade é que funcionou. No começo foram coisas pequenas, detalhes que quase ninguém notava, mas eu sim. Como o fato de que meu sogro andava mais cansado, levantava mais tarde e caminhava mais devagar. Um dia no café da manhã disse ao Cláudio que sentiu como se alguém tivesse sacudido a cama dele, forte, mas ninguém na casa tinha sentido nada. Eu não disse uma palavra, apenas guardei essa informação, pois me pareceu parecido com o que eu tinha pedido. Depois começou a reclamar do colchão. Dizia que cada vez o sentia mais duro, que parecia que os arames estavam saindo e não conseguia dormir bem. Mas o colchão era o mesmo de sempre e ninguém tinha tocado. Até pediu que o examinássemos porque, segundo ele, já estava vencido. Viramos o colchão, colocamos no sol, tudo, e estava perfeito. Para mim, aquelas queixas pareciam sinais de que estava funcionando. Noutra ocasião, disse que alguém tinha batido na porta de madrugada. Como era de metal, o som foi forte. Disse que levantou rápido, mas que não havia ninguém. Espiou o quintal, mas tudo estava em silêncio. Sua voz já não era tão firme e havia algo estranho no seu olhar, como se já não tivesse o mesmo controle. Os dias passaram e as queixas aumentaram. Dizia que a comida estava muito simples, que já não tinha o mesmo sabor. Meus filhos comiam tudo, Cláudio também, então era só ele que reclamava. Achava defeito em tudo. Uma tarde pediu ao filho que o levasse ao médico, dizendo que já não aguentava uma dor nos ossos. Disse que de manhã era só nos pulsos, mas que agora tinha subido para os braços e principalmente para as costas. Naquela noite não jantou. Deitou cedo e no dia seguinte mal se levantou. Eu o observava da cozinha, bem calada. Alguns dias depois, já de madrugada, Cláudio teve que levá-lo ao médico com urgência. Acordei com o barulho das chaves e quando saí no corredor vi ele deitado na caminhonete todo suado, com os olhos semiabertos. Meu marido me disse que ele estava com febre muito alta e que estava ardendo em febre. Levaram-no ao consultório do doutor. Colocaram soro com vitaminas porque ele não parava de tremer. Disseram que precisava ficar internado em observação, que não era nada grave, mas era melhor não movê-lo. Naquela manhã acordei feliz. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. O lugar parecia mais limpo, como se algo realmente tivesse saído. Foi numa madrugada depois disso, quando meu sogro já havia voltado ao seu quarto há alguns dias. Levantei sem fazer barulho e fui até a cozinha pegar água. Deixei a luz apagada porque não gostava de acendê-la com medo de acordar as crianças. Me servi um copo e quando estava voltando, algo na janela me chamou a atenção. Era como uma sombra grande, imóvel, muito perto do quarto de seu Vicente. Fiquei paralisada. Não conseguia distinguir direito o que era, mas não era um animal, e sim um vulto escuro, como se estivesse coberto com um manto preto. Era mais alto que qualquer homem que eu conhecesse. Estava parado ao lado da porta do quarto. Observei sem me mover. Vi a sombra caminhar lentamente pelo quintal com passos tão suaves que não faziam barulho, mas com um movimento que me deu arrepios. Não andava de forma normal. Parecia que flutuava, que deslizava os pés sobre a terra. Fiquei com medo e lembrei do que o curandeiro me disse, que nada me tocaria se eu tivesse fé. Então comecei a rezar ali mesmo, baixinho. Pedi ao anjo da guarda, pedi ao arcanjo Miguel que aquilo não me visse, que não se aproximasse de mim nem dos meus filhos. Não sei quanto tempo passou, mas a sombra foi se perdendo na escuridão do quintal. Fiquei um pouco mais olhando pela janela. Não a vi de novo, só silêncio. Voltei ao meu quarto com o coração apertado, e embora continuasse rezando, houve momentos em que me perguntava se tudo aquilo estava certo, porque eu não sou assim.
Nunca fui de fazer mal a ninguém. Não cresci com ideias de vingança nem com ódio no coração, mas a dor que eu carregava por dentro era mais forte. Isso tudo que ele fez não desaparecia com pensamentos positivos. E depois estava minha filha, porque eu já não tinha dúvidas. Da mesma forma como meu sogro se aproximava de mim, da maneira como me olhava, eu sabia que ele seria capaz de fazer o mesmo com a neta. E a todos os pais que me escutam, por favor, acreditem em seus filhos. Investiguem e não tomem nada como certo. Contei tudo isso ao Senhor, e foi aí que ele me disse algo que me fez pensar por dias. Me contou que seu Vicente não ia embora porque não tinha para onde ir, já que não queria estar sozinho na casa dele. A casa vazia o assustava e não suportava a solidão. Preferia viver desconfortável, com dores, sem dormir, a ficar esquecido. Disse que por isso ele se agarrava à nossa casa, que já não era um lar para ele, era seu refúgio, o único que restava. E sim, às vezes eu me sentia triste, mas depois eu pensava em tudo que eu tinha engolido calada, em como ninguém teve empatia e me defendeu quando me senti insegura dentro da minha própria casa. Então me perguntava, por que eu deveria sentir pena de alguém que nunca se deteve a pensar no mal que causava? Por que eu tinha que ser a compreensiva, a boa, a que aguenta? Foi aí que entendi que não era maldade, e sim somente defesa. O curandeiro sempre foi claro comigo. Desde o começo disse que a magia que ele estava usando não era para fazer mal direto a ninguém, que não era bruxaria para adoecer ou enlouquecer alguém. Ele explicou que o que fazia era abrir um caminho de volta, que tudo o que aquele homem pensasse, desejasse ou imaginasse com ódio ou escuridão, se voltaria contra ele exatamente igual. Que se ele me rejeitasse, se me desejasse mal, se tivesse pensamentos sujos com minha filha, isso mesmo o perseguiria e o faria sofrer. Em poucas palavras, era ele quem estava se condenando sozinho, e por isso eu não deveria sentir remorso. Aquele homem estava caminhando em direção ao penhasco de propósito. E com o tempo fui vendo como tudo se cumpria, porque não havia outra explicação para o que estava acontecendo. Meu sogro começou a pedir com mais frequência que sua neta o ajudasse, que levasse comida para ele, que ficasse um tempo com ele no quarto. Dizia que gostava quando ela cuidava dele e que isso lhe dava paz. Às vezes pedia que ajudasse a dobrar suas roupas ou pegar algo no banheiro, e Cláudio não via problema nenhum, mas eu não permitia. Era eu quem cuidava dele, mais ninguém. Mesmo que me causasse repulsa tocá-lo, mesmo que fosse difícil engolir o nojo ao dar banho nele, eu não ia permitir que ele se aproximasse dos meus filhos, e muito menos da minha menina. E não vou mentir, às vezes eu o ouvia se queixar do quarto, chorando de dor ou murmurando coisas entre os dentes. E me sentia bem. Queria que sofresse. Às vezes, quando estava sozinha com ele, sentia o ambiente mais pesado, como se o ar estivesse tóxico. Era como estar em um quarto cheio de fumaça, mas sem ver nada. E eu ficava em silêncio, observando enquanto ele respirava com dificuldade, suando com os olhos vermelhos de tanto insônia. Era como se eu estivesse vendo ele apodrecer. E tinha algo que ficava cada vez mais evidente. Um cheiro. Não era só falta de higiene, era um cheiro de carne podre. Por mais que ele tomasse banho, por mais sabão que usasse, aquele cheiro não saía. Estava grudado na pele e nas roupas dele. Entrava no nariz e ficava ali por horas, me dando vontade de vomitar. Muitos vão se perguntar por que eu não fui embora. Suponho que naquele momento eu queria ver aquele homem se desfazer. Comecei até a notar marcas no corpo dele, como se insetos o tivessem atacado enquanto dormia. Eram muitas, nas costas, nos braços e nas pernas. Ele reclamava de coceira e dizia que os lençóis o machucavam. Mas não havia nenhum bicho. A gente revistava tudo, trocava a roupa de cama e ele continuava se coçando como se tivesse algo por dentro da pele.
Eu já não o via como um homem, o via como uma coisa, como um corpo que ia se apagando aos poucos. E embora às vezes me perguntasse se aquilo era certo, se o que eu estava fazendo era justo, havia algo mais forte dentro de mim. Uma dor que não cicatrizava. Embora eu fosse quem cuidava de tudo durante o dia, à noite o Cláudio se revezava para dormir com o pai. Acho que era carinho, ou simplesmente porque não confiava que o pai pudesse passar a noite sozinho sem que algo acontecesse. Eu já nem discutia, pois havia coisas que preferia deixar como estavam. Numa madrugada, fui acordada pelo som da porta. Cláudio entrou na casa andando rápido, sem acender as luzes. Eu o vi ir até o quarto e me chamar baixinho. Já tinha me sentado na cama e, ao ver o rosto dele, soube que tinha acontecido alguma coisa. Os olhos estavam arregalados demais, como se ele não compreendesse bem o que acabara de ver. Ele disse que não conseguia dormir, que estava sentado no sofá velho que colocamos no quarto do pai. Estava entre o sono e a vigília, naquele estado estranho em que a cabeça mal funciona. Disse que não sabia se sonhou ou se realmente viu, mas algo o assustou. No começo pensou que fosse o pai se mexendo ou que fosse cansaço da visão, mas não era. Ele viu claramente. Era uma sombra espessa com forma. Era como se alguém estivesse coberto com um manto preto, com uma presença que ocupava espaço. Me disse que com um único movimento rápido, aquela coisa se jogou sobre o pai dele. Cláudio se levantou num pulo, e por alguns segundos ele não soube o que fazer. Foi até a cama e sacudiu o pai. Não havia nada, nem sombra, nem volume, nem forma, mas o pai estava agitado, respirando com dificuldade. Cláudio perguntou se ele estava bem, mas ele apenas murmurou algo sem sentido e se ajeitou de novo. Ele me confessou que ficou com medo, pois parecia muito real. Vicente vinha piorando há dias. Já não conseguia mais respirar direito, e um dia eu o vi da porta do quarto e soube que era sério. Cláudio já estava com ele, chamando o médico, preparando a caminhonete. Me aproximei para ajudar a levantá-lo. Apesar de tudo, eu não me neguei. Quando o segurei pelo braço para ajudar a levantar, senti ele mais magro do que nunca. Era como levantar um saco de galhos secos. Mas ainda assim tinha força, porque quando me inclinei para impulsioná-lo, ele apertou meu braço com tanta força que deixou marca na minha pele. Não disse nada, apenas apertou. Não sei se foi um gesto de raiva, de medo ou de outra coisa. Cláudio o levou imediatamente ao médico. Eu fiquei em casa com as crianças, mas não parava de olhar o relógio. As horas pareciam eternas e já estava escurecendo quando o telefone tocou. Era meu marido. A voz dele estava falhando, mas me disse que o pai não resistiu. O coração parou pouco depois das 7. Se foi na maca com os olhos semicerrados. O médico disse que foi rápido, que o corpo já não tinha forças. Simplesmente se foi. Para Cláudio doeu. Era o pai dele, né, gente? Embora nem sempre concordassem, era o homem que o criou, que o acompanhou, que lhe deixou aquele jeito duro de ser. Eu só disse que o esperaria em casa com as crianças. Não chorei, não me comovi. Fiquei em silêncio como se meu corpo ainda não soubesse como reagir. Mas naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, fiz algo que desejava há muito tempo. Fui até o quarto dos fundos e entrei sem medo. As janelas estavam entreabertas e o cheiro era aquele mesmo cheiro podre que eu já conhecia. Comecei a tirar os lençóis da cama e peguei também o travesseiro, as toalhas, as roupas dobradas no canto, as meias que ele sempre deixava jogadas. Coloquei tudo em um saco preto grande, fechei com força e deixei do lado de fora. Não queria que nada dele ficasse impregnado ali. Varri o quarto e limpei as paredes com um pano e água sanitária. Abri a janela por completo para que o ar novo levasse tudo. Era como se o quarto também estivesse tomado. E embora pareça cruel, eu vou dizer:
Naquela noite senti algo diferente nos ombros. Parecia que eu tinha tirado um saco de arroz das minhas costas. Foi mais uma leveza silenciosa, mas tudo aquilo ficou para trás. Já se passaram alguns anos desde aquela época, e embora às vezes surjam lembranças soltas, o único sentimento que tenho no coração é tranquilidade. Não me atormento pelo que fiz. Não procuro justificativas, nem quero fazer parecer que meu sogro foi uma vítima, pois ele não foi. Foi um homem que escolheu seu caminho e se encheu de coisas escuras que no fim o alcançaram. Acredito que tudo o que se faz de errado, de alguma maneira se paga, e se me perguntarem se eu faria tudo de novo, a resposta é sim. Nem quero imaginar até onde aquele homem teria chegado se eu tivesse permitido. Se tivesse continuado me escondendo atrás da ideia de que era preciso aguentar que tudo fazia parte de ser esposa, mãe, nora. Há coisas que precisam ser interrompidas, e eu interrompi. 2 anos depois da morte do meu sogro, me separei do Cláudio. Não foi de um dia para o outro, mas sim algo que foi se desgastando até não sobrar nada. Demorei muito para dar esse passo, mas já não sou aquela mulher que se cala para não incomodar. Agora eu tenho clareza de que há coisas que nunca mais permitirei. E sim, às vezes penso em como teria sido se eu tivesse saído daquela casa antes que tudo acontecesse. Se tivesse pegado meus filhos e ido embora sem olhar para trás. Mas também entendo que a gente não sabe o que é viver algo até pisar naquele chão e sentir na pele. A história só se entende quando é vivida com os próprios sapatos. Hoje eu trabalho duro para criar meus filhos. Não é fácil, mas faço com amor. Eles estão crescendo saudáveis, tranquilos, sorriem e vivem a vida. Não preciso de mais nada e me sinto viva. Eu não busquei vingança, só queria paz, e agora eu a tenho. Isso foi bem no começo de janeiro, logo após todas as festas de fim de ano. Por aqui faz um frio insano nessa época do ano. Naquela noite eu estava trabalhando em um turno mais tarde. Não era um turno completo da madrugada, mas acho que eu estava escalado até as 3 da manhã. Estava nevando um pouco, o vento estava forte e a temperatura próxima de 12 graus negativos. Mesmo ficar do lado de fora por alguns minutos era doloroso, e por isso apenas alguns clientes passaram pelo posto naquela noite. Por volta da meia-noite, um homem entrou na loja. Ele me assustou um pouco, porque eu não ouvi nenhum carro chegando. O homem não foi além da entrada da loja, e apenas ficou parado perto da porta. O cumprimentei, ele acenou com a cabeça, depois ficou olhando para fora através da porta de vidro. Meus olhos se voltaram para o lado de fora também, e eu percebi que não havia nenhum carro. Ele deve ter vindo a pé, pensei. Como está indo sua noite, senhor? Perguntei, tentando puxar conversa. Ele me olhou e disse que estava bem e que só estava se abrigando dentro da loja enquanto esperava sua carona chegar. Eu disse que tudo bem e que ele poderia ficar o tempo que precisasse. Ainda não entendia completamente a situação dele, mas não me importei muito. Fiquei ocupado reabastecendo algumas prateleiras e organizando a loja. Mas o estranho é que 1h30 se passou, e o homem ainda estava lá, esperando. Perguntei se ele queria usar o telefone para ligar para alguém, mas ele disse que não e continuou esperando. Sim, lá fora estava terrível, mas esperar tanto tempo era estranho. O simples fato dele ter vindo andando até ali já era estranho. De onde ele tinha vindo? Voltei para trás do balcão e fiquei lá. Não sabia mais o que dizer para ele. Então esperei mais 30 minutos, ocasionalmente checando meu celular, quando o homem de repente se endireitou e olhou para mim. Seus olhos estavam vazios e um calafrio percorreu meu corpo instantaneamente. Eu ia perguntar se estava tudo bem, mas nesse momento,
uma luz brilhou pela janela. Um carro estava chegando. Ele veio direto para uma vaga perto da porta e estacionou, mas ninguém saiu do veículo. Olhei de volta para o homem e ele ainda estava me encarando. Então abriu a porta e saiu para a neve, indo em direção ao carro. O motorista abaixou o vidro e, em vez do homem entrar, os dois começaram a conversar. Algo no meu instinto dizia que aquilo estava errado. Parecia que eles estavam planejando alguma coisa e eu não ia correr o risco. Saí de trás do balcão, corri até a porta e a tranquei. O homem imediatamente virou os olhos para mim. Ele correu até a porta, tentando abri-la com raiva. O motorista do carro também saiu e fez o mesmo, dando vários socos na porta. Eles estavam furiosos, e nisso corri de volta para o balcão e liguei para a polícia, torcendo para que eles não tivessem nada para arrombá-la. Felizmente, quando perceberam que eu estava ao telefone, entraram no carro e foram embora. Obviamente, eles estavam planejando alguma coisa. O que era, eu nunca soube, pois eles nunca foram encontrados.